Lúdico, lhe proponho um desafio, velho amigo. Cético, você e seus desafios para testar minha paciência que já não tenho muita. Pois bem, diga logo, está aceito. Você diz não ter paciência para meus desafios, mas sempre os adora. Aliás, creio que o desafio que irei lhe proporcionar hoje será um dos melhores que já fiz. Com tanta pompa, espero mesmo que esse desafio seja um dos melhores. Nosso último debate foi interessante. Estou até curioso com sua empolgação. Ah, vejo que será interessante mesmo. Aliás, acabou de usar a palavra de nosso debate filosófico de hoje. A curiosidade, seria ela uma ciência? Ciência? De forma alguma. A curiosidade é apenas um impulso, uma inquietação da mente. Ciência é um método, uma comprovação, uma lógica. A curiosidade pode até ser o ponto de partida, mas sozinha não é nada além de uma faísca sem direção. Ora veja, meu caro amigo, se não fosse pela curiosidade, nada neste mundo existiria. Continuaríamos como os homens das cavernas, com medo do desconhecido, lutando para sobreviver. Não teríamos descoberto as queimaduras se não tivéssemos colocado as mãos no fogo. Não conheceríamos as plantas venenosas se não tivessem sido experimentadas. Não existiriam vacinas nem tecnologias. A curiosidade é o que nos move a perguntar e se? Mesmo quando não temos respostas para tantas perguntas que há anos circulam pelo mundo, passando de geração em geração sem saber a resposta. Houve mesmo uma fonte da juventude? Atlântida foi realmente uma cidade que ficou submersa ou apenas uma invenção de uma cidade subaquática? Os famosos deuses existiram? Seriam eles iguais a nós? O que acontecerá quando e se as geleiras derreterem? As pessoas do Polo Sul não deveriam andar de cabeça para baixo geograficamente? Veja quantas perguntas que circulam há anos e, mesmo que algumas delas tenham respostas válidas, que diante de nos contermos apenas com a validez, se não mergulharmos nesse desconhecido chamado curiosidade, e misturarmos isso com ciência, que encontro prazeroso esse conhecimento. Mas veja bem, só perguntar não é ciência. O que diferencia um cientista de um sonhador é o que ele faz com a pergunta. A ciência transforma a curiosidade em conhecimento, mas jamais se reduz a ela. A curiosidade pode levar ao erro, à superstição, à ilusão e até mesmo à morte. Sem método, ela se perde. Igual o que acabou de fazer, vomitar todas essas baboseiras sobre perguntas sem resposta que acabam fazendo com que as pessoas não evoluam, só ficando estáticas no lugar sem saber em qual direção seguir. Muitas vezes esse leque aberto sobre as questões do mundo só faz com que as pessoas tenham medo de enfrentar o desconhecido. Essa curiosidade que tanto exalta pode ser o nosso maior inimigo. Concordo em partes. A curiosidade nos leva a fazer perguntas infantis, sim. É como um espaço aberto onde podemos ir onde quisermos sem nos preocupar em qual lugar estamos indo. A ciência seria o guia para essa curiosidade. É como uma criança que, ao começar a falar e entender sobre o mundo, sente vontade de saber tudo sobre ele, o porquê das coisas serem como são. Meu amigo, estou quase dando o braço a torcer. O modo como defende a curiosidade me deixa quase convencida a concordar contigo. Quase. Mas ainda acredito que sem razão, sem limite, a curiosidade é só um caos disfarçado de interesse. Tudo nessa vida deve ser planejado, inclusive implanejável. É certo, mas veja bem, é o implanejável que nos ensina a viver, que nos ensina a refletir. Não há como planejar a curiosidade, não há como planejar para que em determinado momento, em determinada hora, o conhecimento me tome. É como o ditado: fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Talvez, mas é preciso ter limites ao procurar outra saída. Por isso a razão é tão importante. Ah, meu amigo cético, é preciso ir além do preto no branco, como diz. Podemos misturar tudo nessa vida, já que sempre há harmonia. É preciso ter equilíbrio em tudo o que fazemos na vida. Quantas metáforas bonitas, velho amigo. Parecendo até um livro de poesia clássica. O equilíbrio que disse é como nós dois, visto isso em nossos nomes. Pois é, e você mais parece com o manual de instruções, dizendo que as pessoas devem ou não fazer ou acreditar. As mudanças são possíveis, sabia? As coisas não podem ser simplesmente mudadas porque alguns acham que entendem mais sobre determinados assuntos. A realidade é preta no branco, como já disse. O que diferencia as pessoas são seus modos de pensar e de expressar através da curiosidade. Meu caro amigo, tudo pode ser mudado. Ideologias, teorias, formas de ensinar e principalmente os pensamentos. Eu mesmo já mudei os meus. Sempre que me deparo com algo novo, não me fecho.
Deixe a porta entreaberta, permitindo que a curiosidade me consuma até que eu mergulhe no chamado desconhecido. A ciência, por exemplo, não se limita ao campo científico, ela está em tudo, desde a formiga que observo até o shampoo que uso. Do shampoo não duvido nada, é preciso ter uma fórmula específica e exata para que nada aconteça de errado. Mas essa mania de ver ciência em tudo, que é lugar inclusive na formiga, não acha que está indo um pouco longe demais? É com essa longitude que encontro conhecimento e reflexões. A formiga é um objeto filosófico e tanto. É só observar como elas carregam suas folhas, como cada espécie sobrevive de um jeito. O desespero de desviar de sua rota por conta de uma folha desgraçada no meio do caminho. A fila mais organizada que existe no mundo. Agora só falta dizer que a água que bebo, o ar que respiro, o chão onde piso, a comida que como também são experimentos científicos. Pois são. Por que não seriam? Porque a água gelada nos traz mais prazer e satisfação? Porque conhecemos os tipos de vento, sabendo que cada um deles nos diz se irá chover ou apenas abafar a atmosfera? Porque prazer e satisfação não são critérios objetivos, meu caro. Água gelada pode ser uma delícia no dia de calor e um castigo no inverno. O vento pode anunciar chuva sim, mas só porque alguém em algum momento observou, mediu e catalogou. Não é o vento que nos fala, somos nós que aprendemos a interpretar seus sinais. Você romantiza o mundo ou apenas tenta entendê-lo sem floreios? Mas são esses floreios que fazem toda a diferença. Sem eles, nossa vida seria sem graça. A diferença é que eu olho para o mundo tentando entendê-lo. Você olha tentando sentir. Por que negar que a beleza está bem na forma de observarmos? A beleza, o gosto, tudo isso é subjetivo. Não se pode confiar nas vontades, já que elas são um grande risco para as verdades que queremos. Encontrar a ciência existe para corrigir essas perguntas sem resposta. Mas quantas descobertas não nasceram de um simples e se, de um palpite, de um erro que no fim era um acerto? É por isso que existe a razão, para validar a curiosidade. Uma hipótese sem teste continua sendo uma hipótese, é a observação que transforma a faísca em fogo. Talvez. Então, sejamos partes do mesmo processo. Eu acendo a faísca e você alimenta o fogo com dados. Desde que o fogo nos transforme em um incêndio, aceita de bom grado nossa parceria. De acordo. Mas só se permitir que o guia de nossos caminhos não seja apenas a lógica, mas também as perguntas infantis sobre descobertas em si. Que essas perguntas cheguem até mim com certezas e dados, e não contos de era uma vez. Pois bem, ficamos cada um com sua opinião. Assim nossas conversas sempre serão movidas por discussões acaloradas. Concordo, velho amigo. Até porque o que eu gosto mesmo é de discordar. Quanto mais nego um assunto, mais meu adversário se esforça para me convencer do contrário. As mãos começam a se mover mais rápido, a respiração acelera, o rosto fica vermelho de raiva. Qualquer bobagem começa a ser dita. Consigo ver as engrenagens girando na cabeça da pessoa, trabalhando a todo vapor para construir o próximo argumento. Tudo isso só para tentar convencer alguém de que sua opinião, que tem o direito de ter baseado em qualquer coisa que queira, não está errada. Mas sempre haverá um mas no final do argumento para dizer: tudo bem o que você disse, mas veja por outro lado. Sim, a formação de uma opinião é algo fascinante de se pensar. Se concordarmos com algo, queremos que o mundo inteiro concorde. Se discordamos, desejamos que o mundo discorde conosco com a mesma intensidade. Não existe isso de opinião pela metade. Ou se acredita ou não se acredita. É tudo ou nada. Preto no branco. Mas às vezes a vida pode ser um pouco cinza e até mesmo colorida. Quando eu me deparo com algo novo, ou até mesmo divago sobre algo que já sei ou que já é certo, reflito novamente pela manhã, questiono durante a tarde e tenho uma opinião completamente diferente pela noite. Tudo isso, meu amigo, é a evolução da mente humana. Ou simplesmente é mais pura indecisão. Não seria então uma abertura da mente? Talvez. Vocês céticos gostam de estar certos o tempo todo, mas estar errado é tão bom quanto. Nos dá a chance de aprender. As pessoas dizem que errar é humano. O erro faz parte da vida e todas essas bobagens para mascarar que é tudo o que tentamos evitar. Não existe um ser humano na face da Terra que dirá que falhar é algo prazeroso. Dizem isso só para aliviar a culpa depois do fracasso. Aí está o ponto. O erro não precisa ser visto como algo abominável. É a partir dele que vemos as chances de mudar e corrigir o que se passou. Ou continuar mergulhando ainda mais nesse poço sem fim. Um erro pode ensinar, é claro que sim, mas também pode destruir. Imagine só, um engenheiro que calculou um prédio errado.
Nem todo erro termina em lição. Alguns terminam em tragédia. Essa romantização sobre as mazelas da vida, serem formas de aprendizado, nada mais são do que uma forma de consolo. É por isso que o erro nos ensina tanto, através da dor, do arrependimento, da humilhação que aprendemos a levantar mais fatos, nos levantar mais fortes. E nem todos levantam. Errar nos humaniza, nos lembra que perfeição não existe para ninguém. Ah, meu amigo, agora parece que estou conversando com o espelho, belo argumento. E essa ideia de que todo erro é um caminho para algo melhor, bom, ela só faz sentido quando olhamos para trás com generosidade. No momento do erro, tudo parece desmoronar. É verdade. E é nesse momento de desmoronar que encontramos forças para reconstruir. Já percebeu que ninguém muda de verdade quando tudo está dando certo? A transformação nasce do incômodo. Eu entendo seu ponto, mas acho perigoso tratar o erro como um passo de glória. Errar pode sim nos ensinar, mas não devemos buscá-lo como se fosse uma etapa obrigatória da evolução. Não é sobre buscar o erro, é sobre não fugir dele. É aceitar que ele virá mesmo com todo cuidado e planejamento para que não ocorra. E quando ele chegar, só nos resta duas escolhas: ignorá-lo e continuar repetindo, ou encará-lo de frente e aprender com isso. O erro é um professor por deveras rude, mas necessário. Talvez. Mas um professor sincero. Combina muito bem com você, cético. É por isso que nos damos muito bem. Sobre nossa conversa, só digo uma coisa. O que, meu amigo? Que conversa de louco. Se isso foi uma conversa de longo, que nos internem as pressas e que as camisas de força sejam tragas imediatamente.